Olá, pessoal, estamos de volta para a nossa unidade 2. Na unidade 1, nós vimos o método teológico e agora na unidade 2 nós vamos ver os pais apostólicos, os pais da igreja e os pais apologistas. Eu sou o professor Geraldo e nós estamos no curso de História da Teologia. Bom, pessoal, já vimos que o método teológico estabelecido ele afirma que a teologia ela não está em conflito com a razão e que estabelecemos Deus como objeto de estudo da teologia, mas Deus não em si mesmo, ele não pode ser abstraído para uma pesquisa científica. Portanto, nós estudamos na teologia, o método teológico vai estudar Deus em sua revelação especial, as Escrituras, e em sua revelação geral ou natural, Deus na sua criação. E como Deus se relaciona com o que ele criou. Esse é o objeto de estudo da teologia e nós estamos fazendo a história da teologia para você. Na unidade 2, nós queremos então enfatizar um pouco da história da igreja e qual a sua relação com a história da teologia. Precisamos entender que Jesus ele morre por volta do ano 30, ressuscita e se eleva ao céu, a ascensão chamada teologicamente. Com a ascensão, Jesus deixa aqui na terra os seus 12 apóstolos. Esse período é o chamado período apostólico da igreja. Esse período é muito importante, porque os apóstolos exatamente foram homens chamados para serem testemunhas do que Jesus ensinou, do que Jesus fez e de como Jesus viveu tudo isto. Então, os apóstolos, eles são responsáveis, após a partida de Jesus, pelo estabelecimento da fé jesuânica, a fé de Jesus, a fé cristã. Então, os apóstolos são as colunas do cristianismo. Eles são Jesus falando depois da ressurreição. Então, os apóstolos e o período apostólico, até o último apóstolo, que é o apóstolo João, por volta dos anos 90, ainda primeiro século, são eles que estabelecem as bases da fé cristã. Agora, uma grande questão que talvez você não tenha pensado. Até a vida de João, os anos 90, podia-se recorrer, a igreja poderia recorrer a um apóstolo para dirimir uma dúvida, tirar uma questão, como escreviam para o apóstolo Paulo acerca do casamento. Paulo respondia nas suas cartas e então tiravam as dúvidas. Mas como a igreja fez então depois da morte do último apóstolo? Os textos ainda não tinham ganhado uma divulgação. Eles eram propriedade de alguns poucos bispos da igreja. E a igreja, de uma forma geral, não tinha o contato com o ensino apostólico. Então, nesse momento, foi muito importante os discípulos desses apóstolos, que passam a ser chamados, então, pais apostólicos. São os discípulos dos grandes apóstolos que dão seguimento à divulgação do ensino oficial de Jesus Cristo. O período dos pais apostólicos é de uma relevância muito grande, porque algumas heresias começam a aparecer no meio cristão. Talvez você já tenha lido no seu material, que você tem à sua disposição, quais foram as primeiras heresias da igreja. As primeiras heresias são cristológicas. O que significa uma heresia? Se você entender o que significa heresia, você vai entender o que significa um pai apostólico, a importância de um pai apostólico. Uma heresia, da palavra grega aeresis, a heresia significa um ponto de vista de um cristão. Um cristão, ele pode defender um ponto de vista dentro da fé. O que ele não pode é querer estabelecer este ponto de vista como a crença geral da cristandade. Quando um ponto de vista quer se impor na cristandade e a cristandade discordando desse ponto de vista, esse ponto de vista, que quer dizer no grego aeresis, ele é
interpretado como um ponto de vista dissonante do ponto de vista geral. Portanto, esse ponto de vista ficou conhecido na história da teologia como heresia. É um ponto de vista, uma defesa pessoal da crença, mas em discordância com o que se crê em geral no cristianismo. O primeiro ponto de vista, a primeira heresia discordante é a heresia cristológica. Só para você ter uma ideia, o que foi esse ponto de vista cristológico? Foi um bispo chamado Ário, era um bispo que tinha grande influência sobre o imperador Constantino em Roma, e Ário defendia o seguinte, Ário dizia, houve um tempo em que o Filho, Jesus, não existiu. Pense bem, se houve um tempo em que Jesus não existiu, então ele não é o Filho de Deus eterno. Ele seria apenas um homem criado, um ser criado, que segundo Ário seria o primeiro ser que Deus criou e que ele o exalta soberanamente acima até mesmo de todos os anjos. Para Ário, houve um tempo em que ele não existiu, significa que ele não é divino. Ele é uma criatura exaltada acima das demais criaturas. Não seria uma simples criatura, mas a primeira de todas as criaturas. Vejam a importância dos pais apostólicos. Aqueles discípulos dos apóstolos tiveram então uma tarefa de dirimir esta questão. É Jesus o Filho exaltado, em que Deus o cria e o exalta à condição de filho, mas não sendo divino, ou ele é o Filho eterno, coeterno com Deus Pai? Há uma grande diferença. Sendo ele criatura, ele não é divino. E sendo divino, ele é uma unidade com Deus Pai. Então, os pais apostólicos são aqueles que vão contribuir para a unidade teológica da igreja. Daí você vai ver no seu material que surgem, portanto, os concílios. Primeiro grande concílio, 325 depois de Cristo, Niceia. Depois 381, Constantinopla, e assim Éfeso 420 e 480 nós vamos ter o concílio de Constantinopla. Então, meus amigos, percebam que os pais apostólicos são os pais que vão ajudar a definir a fé. Logo após os pais apostólicos, nós teremos os pais apologistas, que vão lutar pela defesa intransigente da fé cristã. O último pai que o nosso texto aborda nesta unidade 2 é Santo Agostinho. Sem dúvida nenhuma, Santo Agostinho será o grande pai da igreja, porque ele vem da filosofia e da filosofia ele traz uma grande contribuição para a teologia. Ele vem de um movimento em que se entendia que existem duas forças no universo, e essas forças no universo eram dualistas, o bem e o mal. E Santo Agostinho, então, quando se converte ao cristianismo, Santo Agostinho vem defender doutrinas muito importantes. Por exemplo, a doutrina da origem do mal. Agostinho vai discordar que o mal seja eterno. Outra doutrina muito importante de Santo Agostinho vai ser da graça preveniente. A doutrina dos sacramentos, a doutrina que Agostinho vai defender, vai, portanto, na Idade Média, influenciar muito a teologia da Idade Média. Portanto, Santo Agostinho será o pai da igreja que terminará o período que a gente chama de patrístico. Após Santo Agostinho, nós iniciaremos o período da Idade Média. Então, meus amigos, estamos terminando a unidade 2, em que trabalhamos o período dos apóstolos, trabalhamos o período dos pais apostólicos, os discípulos dos apóstolos, e trabalhamos os pais apologistas, que são os apóstolos, discípulos dos apóstolos, que vão defender intransigentemente a fé cristã nos seus concílios gerais. Santo Agostinho fica, portanto, como nosso último pai apostólico, que faz o término do período patrístico e o início da Idade Média. Veremos na próxima unidade
a história da teologia na Idade Média. E seja muito bem-vindo a esse período. Deus abençoe.